Linha técnica, estamos entrando lá, mas eu estava fazendo um resumo da aula passada e vamos ao resumo, ao início da aula de hoje, então você não perdeu absolutamente nada. Eu estava apenas dizendo que... Bom, nós vamos ser arrebatados até a nuvem e ali vai acontecer o quê? O julgamento sobre a casa de Deus. E vamos abrir aqui então agora em 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro 4, eu vou ler versículo 17. Isso é balão, né? Está proibido, não? Vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Não estão ouvindo? Então chega para cá. Caramba, mas a fábrica de pólvora explodiu aí. O Botafogo foi campeão em cima do Fluminense. Ah, faz isso não. Gente, dá uma diferença de barulho assim. Vocês estão na internet, dão fogos aqui que não dá nem para ouvir. Aumentou agora. Vamos já, vamos lá. Primeiro Pedro, capítulo 4, versículo 17. Deixa eu falar uma coisa. Eu não posso falar tudo o assunto em sequência. Eu vou gastar as próximas aulas, vou falar por etapa, ok? Porque eu quero abordar vários assuntos relacionados ao Tribunal de Cristo, a segunda vinda, tal, nas próximas 30 ou 40 aulas. Então, hoje eu vou usar um versículo. Tem vários textos que falam sobre o Tribunal de Cristo e as coisas que vão acontecer. Mas o importante hoje é esse versículo. Diz assim: porque a ocasião de começar o juízo. A outra palavra aqui é julgamento, tá? E a mesma coisa, você pode botar algumas... julgamento. O teu é julgamento. Tanto é, né, na minha está juízo. A dele está julgamento. Então foi por isso que eu fiz menção da palavra. Depende da tradução. Então, a ocasião de começar o juízo ou o julgamento pela casa de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe na Bíblia quantos julgamentos Deus vai fazer, ou juízo? Hein? O primeiro, ele diz que é pela casa de Deus. As primeiras pessoas a serem julgadas no tribunal de Cristo seremos nós. Fora isso, vão haver... Você lembra uma coisa que eu sempre falo? Quantas fases tem no universo? 3. Quantas fases tem na nossa salvação? 3. Então agora eu vou fazer uma pergunta difícil, hein? 2,75. Hein? Quantos julgamentos tem na Bíblia? 3. Então me diga quais são. Você é tão esperto assim. Eu disse que era muito difícil, né? Primeiro vem sobre as primeiras pessoas a serem julgadas. Somos nós. Vamos enfrentar o tribunal de Cristo. Os ímpios? Quando? Não. Calma. Ué, mas esse aqui é um mistério. Eles vão ser, não vai ter um julgamento? Tá, então, os ímpios vão ser os últimos a serem julgados. Como? Nós vamos enfrentar o tribunal de Cristo. E os ímpios vão enfrentar o quê? Não, tribunal não. O grande trono branco. Veja só. O julgamento deles vai ser feito pelo Pai. Nós teremos o nosso advogado, que é Jesus. E quando Deus julgar aqueles que não foram predestinados para a salvação, que não estão nem aí para Jesus, que não
não creram no Evangelho, eles vão ser julgados e condenados de uma maneira tremenda. Por que o nosso julgamento tem que ser primeiro? Porque, na verdade, para Deus ser justo, porque com certeza quando os ímpios forem julgados, eles vão dizer, mas eu conheci muito cristão que tinha Jesus e tudo, mas fazia isso, coisas erradas. Eles vão dizer, como é que nós vamos ser condenados e se eles estão fazendo? Então, para Deus ser justo, ele primeiro tem que o quê? Julgar os seus. Para na hora que isso acontecer, ele vai dizer, não, eles já foram julgados e no tribunal de Cristo o que vai acontecer? Isso que nós vamos começar a falar. Vamos ser exemplos, vamos lá. Eu moro e a gente... É isso? Todos os cristãos vão se apresentar no tribunal, não é isso? E como um tribunal existe, sempre para bater a sentença, tem um juiz. E tem condenação e tem o quê? Absolvição. Absolvição. Mas no tribunal de Cristo, ninguém vai ser condenado. Nenhuma condenação para quem está em Jesus, não é isso? Nós não seremos... Aliás, nós vamos fazer uma ponte da aula passada. O que nós vamos enfrentar nesse tribunal? Os nossos pecados, jamais. Porque eles foram perdoados na cruz. É verdade ou não é? As nossas obras serão julgadas pelo... Lembra 1 Coríntios 3, um texto desse tamanho, que eu já falei. Nossas palavras. As nossas palavras serão julgadas, os nossos atos e principalmente as atitudes da nossa alma. Isso vai ser o âmago. E quem não cresceu e quem não amadureceu no Shabá da igreja, lembra? Agora eu vou usar a primeira aula. Quem não amadureceu vai passar pelo julgamento de Deus. E eu vou usar, eu não quero agora assustar ninguém, porque apenas introduzir o assunto, porque na verdade existem outros julgamentos que vão acontecer também. E esse eu dou $10.000 para quem acertar quem é o segundo julgamento. Eu posso falar? Não, se você quer assistir a aula, pode. Todo mundo falou do primeiro e do terceiro. Enquanto eu vejo Dos pastores. Eu estou precisando trocar meu carro. Está precisando trocar meu carro? Aí 10.000 Anjo. Os anjos? Opa! Não, peraí. O julgamento de Deus vai ser sobre os seres humanos, que eu estou falando. Mas quando fala a palavra de Deus, nós vamos julgar os Isso é uma outra história. Isso é uma outra história. Mas não, a resposta é não. As desobedientes falaram. Não. Vou jogar o céu na hiena. Não. Quem vai para a hiena de fogo vai ser no julgamento do tribunal de Cristo. Alguns vão para o reino, aliás, poucos vão reinar com Cristo aqui na terra por 1000 anos, assim que ele voltar. Então, essa história que a igreja cortou a economia de Deus, que quando morrer todo mundo vai para o céu, outros vão para o inferno e acabou. A história, não é bem assim, é muito mais. A Bíblia fala sobre muitas outras coisas e por isso que eu estou falando assim, mas eu vou usar mais de 20, 30 textos dentro do contexto para entender, porque pegar um versículo e falar uma coisa, todo mundo faz. E por isso que tem tanta doutrina falsa. Doutrina falsa falada por irmãos salvos. Os falsos irmãos que Paulo fala em Gálatas não são falsos porque são do inimigo. São irmãos salvos que estavam presos no judaísmo, nos rituais, nas doutrinas. Eles eram falsos no ensinamento, que eles não conheciam. Mas eles eram verdadeiros na sua experiência com Jesus. Porque eu vou te dizer o seguinte, não é uma doutrina falsa que vai me enganar, nem enganar você, é ou não é? Ou então você não conhece nada da economia de Deus. Entende o que eu estou falando? Não é uma doutrina espírita ou católica, ou seja lá o que for, que vai me... Não, isso está na cara que é. Então,
A pior doutrina é aquela que é sempre baseada numa verdade e que ela é distorcida com muitas mentiras. Então, essas coisas nós temos que estar alerta nos últimos dias. Porque quando eu falo que tem 3 julgamentos, como tem quantos arrebatamentos também? Para falar nisso, eu tenho que falar nisso. A Bíblia diz que nós vamos ser arrebatados, não é? Mas tem 3 tipos de arrebatamento que vão acontecer em épocas diferentes. Então eu vou falar só rapidamente para poder responder. É por isso que eu comecei na Barra falando da economia de Deus, mas tudo bem, cada lugar Deus tem um sentido. Deixa eu falar uma coisa. Todo mundo já ouviu falar, nós estamos na era da igreja, não é isso? E a era da igreja vai terminar quando? Começou no dia de Pentecostes, certo? Não foi no dia de Pentecostes? O Espírito Santo caiu sobre os 120. Línguas de fogo foram distribuídas. Quando que vai terminar a era da igreja? Hein? Nós estamos na era da igreja, não é isso? Já passamos a era do Velho Testamento, que terminou em Malaquias. Lembra, essa nossa dificuldade de interpretar os textos é porque as fases do universo elas são importantes. Porque tem versículos que são para judeus e foram para a era da Velha Aliança, que começou com Abraão e terminou com Malaquias. Foram quantos anos? 4.000. Depois começou a era da igreja, em Atos, e já tem quase 2.000 anos, não é isso? São os 6 anos. E o 7º ano é o sabático, não é isso? É o ano do reino, que está, pelas contas, está quase chegando. Ou seja, Jesus está quase chegando. E a prova que ele está chegando é que a igreja está essa bagunça que está, não é isso? Porque a palavra do reino tem que ser... Jesus disse, será pregada a palavra do reino, e aí então virá o fim. Isso já está para acontecer. Então vamos lá. Quando que vai terminar a igreja, a era da igreja? Quando Jesus vier novamente. É ou não é verdade? Vai ver o tribunal, acabou a era da igreja. Vai começar o quê? A era do milênio. A era do milênio. Aqui é a era da igreja. Eu disse que, ok, a era do milênio, 1000 anos, depois acabou o milênio, depois de 1000 anos vai começar a última era. Essa é a primeira, essa é a segunda. Sempre na Bíblia, na economia de Deus, é tudo dividido em 3. Porque tanto o arrebatamento quanto o tribunal e tudo mais está ligado. Quantas fases tem o tabernáculo de Moisés? 3. Átrio exterior, santo lugar e santo dos santos. Quantas partes tem o homem? 3. Muitas pessoas, espiritualmente, estão no átrio exterior, só creem na cruz de Cristo. Jesus, cruz, é a palavra da graça, cruz, salvação, salvação. Não conhece mais nada. Paulo diz que esses são crianças. Mas depois tem o santo lugar, aonde a presença de Deus é maior do que o cordeiro que foi morto. Ou seja, eu tenho experiências agora na minha alma com o Senhor, experiências profundas com Ele, né? No santo lugar, onde tem as peças e tal. Por isso que, paralelamente, eu vou dando outros assuntos, você vai ter que ver pela internet, porque senão a gente não acaba nem o nosso. Por último, a presença viva de Deus. No tabernáculo estava onde? No Santo dos Santos. Havia uma luz não criada, porque aqui tinha luz de candelabro, feita pelo homem. Mas quando Deus se manifestava lá e todo mundo no arraial ficava vendo, era uma luz, era milagroso. A nuvem durante o dia de fogo, durante a noite de fogo, e a nuvem durante o dia, era algo desse mundo. Mas a presença viva de Deus, quando o sacerdote só podia entrar uma vez por ano, era aquela presença viva. Eu estou falando isso porque nós vamos usar, talvez nessa aula não dê, porque a gente já começou tarde.
Paulo diz que nós temos que ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, né? Ele não fala isso? Pelo novo e vivo caminho. Só que isso não é interpretado de maneira certa. Então, por isso que eu estou falando isso aqui. A presença viva de Deus é onde nós temos que entrar hoje. Eu vou te dizer uma coisa. Você não vai aprender isso na igreja. Primeiro que a igreja sempre prega outras coisas que não te levam ao caminho para você entrar na presença viva de Deus. Que ela tem que ser no seu espírito. Isso tem a ver com arrebatamento. Isso tem que ver com o tribunal. Eu estou falando 3 coisas separadas ao mesmo tempo. Então você tem... Essa aula de hoje não é muito fácil, não. Mas você tem que acompanhar comigo. Eu disse que vão haver 3 julgamentos. Esse aqui, quando Jesus voltar, não é isso? Acabou a era da igreja, Jesus voltou. Aqui está na verdade, o segundo. Já estou te dando uma dica. É o tribunal de Cristo, nos ares, certo? Acabou a era da igreja. Nós vamos lá, porque vai começar o milênio, certo? E esse julgamento do tribunal de Cristo vai determinar quem vai para o milênio Ou não. e quem vai para onde. Quem não for para o milênio vai para onde? Não vai para o céu, não. O assunto do céu é só aqui. É Apocalipse 21, 22. Haverá novo céu e nova terra. Então, isso aqui deixa o céu por enquanto lá. E eu vou dar bases com 100, 200 versículos de cada um, usando toda a Bíblia. Quem não for para reinar com Cristo 1000 anos, que é salvo, que recebeu o corpo incorruptível e tal, vai ter que esperar em algum lugar. Aonde é? Hein? Vai para onde? Mas aonde é a Giena? No Centro da Terra. Sheol? Do centro da Terra. Centro da Terra, Sheol. Queria ter um filho como esse aqui, ó. Aqui não é nos ares, o Tribunal de Cristo. Aqui está a Terra. O centro da Terra, eu já mostrei para vocês. Está dividido por 2 lugares. Lucas 16, não é isso? Jesus contou a parábola do abismo, rico e Lázaro. paraíso. No centro da Terra, ele fala lá, e Jesus fala, tem o paraíso, que é onde estão todos os que já morreram em Cristo. Quem morreu ninguém foi para o céu. O céu você sabe o que tem no céu hoje? E até o final do milênio? O trono de Deus. Aonde Paulo foi arrebatado. E estão os anjos. Ninguém morreu. O paraíso é no centro da terra. Eu vou te dar 5 textos em que Paulo fala, em que Jesus diz, é como o sinal de Jonas, que foi no ventre do peixe, ele diz, foi no ventre da terra. Estão aguardando lá. E existe um abismo no meio e existe o Hades, o Sheol, que é o lugar dos ímpios, que estão aguardando lá. Então, o céu e o inferno não é lá em cima, é lá embaixo. É claro, Paulo fala claríssimo, vai dizer, mas eu nunca vi esse versículo. Porque a gente lê a Bíblia, principalmente se você grifa a sua Bíblia com aqueles textos que você tem, quando você abre, você já vai direto nele. Você quer um segredo? Quer? Leia todos os versículos da sua Bíblia que não foram grifados. É verdade. Você vai ficar impressionado. Pastor, eu estava lendo essa semana até sobre os céus. Na verdade, quando Deus criou os céus, ele fala céus, e tem outros versículos que tratam de céus. Na verdade, ele já estava se referenciando ao céu. Na verdade, que é o cosmos que a gente vive, que é o universo. Tem o primeiro céu, tem o segundo céu e o terceiro céu. Celestial, e esses outros céus também. Que a estratosfera é o segundo. Exatamente. E ele se trata dos outros céus também, onde vivem os mortos. Na verdade, dessa parte do paraíso e do Hades também, né? Do paraíso do Hades. Que forma Sheol, se não me engano. Que é a palavra no grego, no Velho Testamento. Hades é uma palavra grega. Já guarda isso, que me poupa o Hades.
no grego significa inferno de fogo. Ok? A palavra inicial era Sheol, S-H-E-O-L, que é uma palavra hebraica que o Velho Testamento foi escrito no hebraico. Essa palavra era lugar das almas que morreram. O judeu sabe disso, tá? Só a igreja que não sabe, mas tudo bem, sabe sim. Então, a tradução do Sheol para o grego é Hades. Eu não posso provar tudo, porque você vai ouvir coisas e vai dizer, uau, esse pastor fala umas coisas assim meio... Por isso que eu preciso de tempo. Que até para chegar a isso, da onde veio o inferno de fogo, eu já quero fazer uma distinção aqui. No inferno tem partes. Uma das partes do Hades, Jesus desceu o Hades, não foi isso quando ele ressuscitou 3 dias? Ele não foi no Hades? Foi pregar os espíritos em prisão, como diz Pedro. E depois temos que saber quem são esses espíritos em prisão. E depois ele foi para onde? Nos 3 dias, tudo é 3. Ele foi, morreu para o centro da terra, depois subiu para onde? Não. Foi para novamente. Voltou para a terra de novo. Ele ressuscitou. Encontrou Maria do Madalena. Aí, pois é, então, ele morreu, foi para o fundo da terra, voltou para a terra. Depois ele subiu ao Pai e foi ao trono de Deus, onde houve a coroação dele, que está em Apocalipse. Ele foi glorificado. Né? Ele foi glorificado, tanto que João disse, eu vi um cordeiro que tinha acabado de ser morto. Quem era? Jesus, acabou. E ele tinha cara de leão, né? Então, esses detalhes, que a gente quase não lê, são importantes. Eu já falei muita coisa aqui. Guarda esses detalhes, vou dar outros. Porque quando você lê o Apocalipse e as epístolas de Paulo, você vai ter a compreensão exata. E você vai entender o texto inteiro. Ok? Então, esquece um pouco isso aqui. Guarda aí na sua cachola lá, não deleta não. Eu disse que a igreja, vamos voltar aqui. O tribunal de Cristo foi aqui, vai ser o segundo tribunal que vai acontecer. O Fábio falou que, né, que Paulo diz que no final do milênio, olha a etapa, no final dos 1000 anos, o que vai acontecer? Satanás vai ser solto. Tudo bem, isso é verdade, ele vai ser solto. Mas vai acontecer também uma outra coisa. Vai começar o novo céu, nova terra. Novo céu, nova terra. Bom, dentro da nossa aula, vai ter o tribunal aonde? Aonde vai ter o tribunal que você falou, Fábio? Trono, diante do trono branco de Deus. Que ele... Foi André? Tá bom. Vai haver um tribunal, não mais para nós cristãos, para os que morreram, não, sem Jesus, que estão aonde? Aqui. Paulo diz em Tessalonicenses, eles vão ressuscitados daqui e vão direto para cá. E eles vão ser condenados, ele, o falso profeta, a morte, o inferno, os demônios e Satanás. Pode me dar esse versículo? Não, vocês têm que... Eu não vou dar porque não é aula hoje. Ah, tá bom. Eu estou já dizendo, está lá no Apocalipse. Aliás, eu já dei nas nossas aulas. O último inimigo, quer ver como você sabe? É a morte. Eu usei, está no texto. Usei em 5, 10 aulas atrás. Fala da besta. Fala da besta. Falei ou não falei? Eu não vou dar agora, porque senão eu não dou a aula de hoje. Isso aí que é o grande dia, que fala sempre da Bíblia? Não, o grande dia... Todo grande dia, com letra maiúscula, muito bom você falar isso no Velho Testamento. E no Novo, o grande dia é quando Jesus voltar. O trono branco em que os ímpios vão ser condenados, jogados no inferno, presta atenção, no lago de fogo e enxofre. É uma parte do inferno. E eles vão ficar lá sofrendo o quê? Eternamente. Eternamente. Mas eu tenho que preparar isso, porque na próxima aula eu vou começar a falar sobre a hiena de fogo.
Porque eu vou mostrar para vocês que Jesus falou para os discípulos sobre esse lugar. Ele disse que, e eu vou dizer isso para você, é muito pesado isso. Quem não for para o reino vai para a hiena de fogo. Não vai para o lago de fogo. É lugar para Satanás. Mas dentro das parábolas de Jesus, ele disse que há trevas exteriores. É um lugar no inferno, mas que não é dentro do inferno. Eu sei que não é fácil. Guarda isso só agora. Por isso que eu estou falando e vou explicar, vou usar 10 parábolas para mostrar sobre isso, ok? Mas guarda, crê em mim. Quem crê que eu sou servo de Jesus Cristo, que eu não estou falando nenhuma heresia, tá? Ninguém disse amém, mas tudo bem. Isso não é pra mim, não. Isso aí não tá falando também naquela parte que ele falou assim, aqueles que edificaram... Tá falando aquela parte, ele quem? Você fala igual minha mulher. Ela fala, amor, eu tava pensando, vai lá e pega, fala com ele. Eu falei, eu fui perdido. Ele quem? Não fala em pronomes, bota o nome, preto no branco. Ele quem? Ele fala assim, ó, na palavra diz assim, ó, um grupo foi edificado, ouro, prata e pedra preciosa. É o texto que nós já estudamos. Madeira, palha e ferro. Aí depois ele diz assim, ó, mas vai ser salvo. Mas salvo pelo fogo. Exatamente, salvo pelo fogo. É pela hiena, pelas trevas. Obrigado, meu irmão, é verdade. Eu já usei esse texto, vou usar de novo. Por isso que é importante a aula ter a sequência. Você tem que pegar o pensamento. Para explicar toda a economia de Deus, você não faz isso em nenhuma aula, nem em 10. Tem que ser em pelo menos 40, 50. E outra coisa, é 3, né? É 3. É 3. Tudo é 3. Como vão ter 3 arrebatamentos, entre aqui e aqui vão ter 3 arrebatamentos. E está lá na Bíblia, claro. Mas é que a gente só procura outras coisas, mas tudo bem. Então, o tribunal que vai julgar os ímpios vai ser no final daqui, ó. Deus vai condenar o diabo, Satanás, os ímpios. Vai ser esse o julgamento diante do trono, e eles vão passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Aí vai começar um novo céu, nova terra. Não vai haver mais morte, não vai haver tristeza. Não é isso? Já leu no Apocalipse? O senhor vai julgar os edifícios e não vão morrer? Não, isso aqui vai ser um pouquinho antes. É na tribulação. O irmão conhece a Bíblia. Sabe o que falta para a gente? É saber qual das 3 fases vão acontecer as coisas. Quando os seus olhos forem iluminados para isso, você vai dizer, uau, faz tudo sentido agora. Outra coisa, nós temos que entender... Eu saí da aula, né? Mas tudo bem. Eu saí, mas não saí. Nós temos que entender... Então entra na aula, volta, tá assim, ó, a cabeça tá assim. Mas olha, eu vou dizer, Tânia, é verdade. Tá confuso. Não, são muitas informações, mas como eu disse, eu vou pegar todas essas informações com as bases bíblicas. Eu só quero que você entenda. Eu estou dando essa aqui, então agora, voltando à aula, diante do grande trono branco, vai ser o terceiro julgamento de Deus. Porque, olha, toda a vinda de Cristo, se você ler no Velho Testamento, todos os sinais da segunda vinda de Cristo, aquele grande dia, os profetas falam, Malaquias e tal, naquele dia haverá fogo, sempre fala de julgamento. Jesus vai voltar para julgar a igreja, os ímpios, os mortos, os vivos e tal. Depois que ele julgar, obviamente nós vamos ser os únicos a serem absolvidos de tudo. Mas a razão da segunda vinda é primeiro para julgar. Isso tem que ficar claro. Porque desde o Velho Testamento, aqui, antes de começar as eras, já houve o julgamento de Deus sobre Lúcifer, está lembrado? A Terra se transformou... eu dei essa aula na segunda-feira. Agora com 3 turmas, eu tenho que ligar. Deus julgou com a queda de Satanás. Está lembrado? Mas você sabe disso, né? Ele foi lançado na Terra. Ele foi lançado na Terra
Deus teve que julgar, tanto que ele julgou a terra e o diabo e os anjos, e a terra se transformou sem forma e vazia. Julgamento de Deus. Houve a era glacial, que é a ciência, crê, se você não crê em mim, então você vai crer no History Channel, o canal histórico. Meu nome aqui, não tenho? Esse canal, Discovery, sei lá. Durante bilhões de anos ficou congelado a terra, porque o Espírito de Deus congelou, houve a queda de Satanás. Os dinossauros foram mortos por causa do julgamento de Deus, porque eles eram seres que acompanhavam Lúcifer. Eu estou confundindo, estou botando mais caraminhola, né? Mas isso são verdades, porque isso está na Bíblia, está no livro de Jó, ok? Então, o julgamento dos ímpios vai acontecer aqui. Ficou faltando um julgamento. E vai acontecer aonde? Você quer? Eu vou te dar uma dica. Eu vou te dizer. Eu só vou dizer, eu não vou explicar mais, porque esse é o mais difícil. Jesus disse que quando ele viesse, ele ia separar, ele disse: tive fome e não me destes de comer. Você ouviu isso? Tive sede e não me deste de beber. Estive preso e não me visitaste. Jesus falava mistérios tão profundos que ninguém entendia nada. Porque o Espírito Santo, que é o Espírito da ressurreição, não tinha vindo ainda para poder revelar esses mistérios. E hoje a igreja ainda está cega para os mistérios de Deus, que são da economia de Deus. Lembra que eu comecei essa aula falando o que é economia? É a administração de Deus sobre todas as eras, sobre a igreja. Ou seja, quando aconteceu isso, né? No final da igreja, deixa eu voltar um pouquinho, porque eu tenho que ficar na aula. Eu sei que não é fácil, é porque para entender certas coisas, você tem que entender vários pontos da Bíblia. Senão a gente cria alguma coisa, uma doutrina falsa, alguém fala alguma coisa, se não tiver ligado aos profetas, ao que Jesus falou, ao que Paulo falou, ao que o apóstolo João viu, tudo isso tem que falar a mesma coisa, senão é falso. Tá? Então, antes de começar a era do milênio, é aqui, a era da igreja vem até aqui, não é isso? Acabou a era da igreja, veio o tribunal de Cristo, não é isso? Veio o milênio e tal. Agora, presta atenção, antes de começar, aliás, é aqui, eu fiz um errinho. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Realmente. Aqui. Desculpa. Veja só, eu tenho que falar isso, porque senão você não vai entender. Eu tenho que entrar e sair da aula. O que vai... Olha, você tem que entender uma coisa. Antes de terminar a era da igreja, né? Antes de terminar, a nossa era agora. Por exemplo, nós estamos no ano 2013. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O que vai acontecer nos últimos 7 anos da nossa era? Antes de Jesus, os 7 anos finais. Vamos supor, 2013, que os últimos anos finais, antes de Jesus voltar, é uma suposição. De 2013 mais os próximos 7 anos, dá 2020. Tá? Tudo bem, 2020. Mais 7 anos, 2027. Os últimos 7 anos da nossa era, o livro do Apocalipse e o que Jesus falou, o que Daniel falou, ou seja, a ênfase da economia de Deus, estão nos últimos 7 anos. Está aqui, ó, 7 anos. Isto aqui é mais importante do que a era da igreja. Eu disse que o pastor quer dizer que a era da igreja não é tão importante? Lógico que é. Mas na economia de Deus, eu disse que a era da igreja, Jesus veio aqui, morreu na cruz para me salvar no corpo, alma e espírito,
me preparar para ir para onde? Não para o céu ainda. Para o milênio. 1000 anos. A igreja é um lugar onde é um exército que ele está fazendo uma seleção. E se você pensar bem, todo o Velho Testamento tem o mesmo pensamento, só que era Israel e lugares físicos. Todo o pensamento se repete. Nos últimos 7 anos, vai acontecer o que você já deve ter ouvido falar, a grande tribulação, que vai começar aqui e vão se passar 3 anos e meio. Já ouviu falar nisso? Já ouvi. Depois, nos últimos 3 anos e meio, vai acontecer um fato muito importante e passam mais 3 anos e meio. E aí as coisas vão pegar. O que vai acontecer aqui? Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho que explicar isso, porque estes vão ser os 7 anos mais difíceis da história do homem, desde Adão até o final, vão ser os 7 anos de grande tribulação, que Paulo fala mais nisso, e João, do que sobre graça, do que salvação. Ele fala mais sobre isso, e a gente tem um foco em outras coisas e não nisso. Aqui o povo de Israel, que é o povo escolhido, não é isso? Isso é uma outra coisa. Eles foram escolhidos, mas temporariamente Paulo disse que pelo fato de não crerem em Jesus, Jesus falou que ia buscar outras ovelhas que não eram do redil, pelo qual ele veio primeiro. Está lembrado dessa aula? Gentil. São gentios, somos nós. Então, temporariamente, eles ficaram no armário congelados e ele veio buscar as ovelhas gentias que somos nós. Quando isso acontecer, Paulo diz em Efésios, quando se completar o número dos gentios, então vai vir, está lá logo em Efésios, os que vão ser salvos. Então, o que vai acontecer? Aí virá o fim. Vai ser no final desses anos. Você lembra que eu disse que... Você comentou comigo agora no início da aula. João disse que os primeiros, as primícias, está lembrado da palavra primícias na Bíblia? Isso é fundamental, porque vem desde o Velho Testamento. Os primeiros que amadurecem na vida de Deus, vem o quê? A foice do anjo e vai arrebatar aonde? Já tem que falar do arrebatamento. Para o terceiro céu, para o trono de Deus. Uns vão ser arrebatados ao trono de Deus. Depois você vai dizer, poxa, pastor, é tanta coisa. Mas você tem que entender isso. Você vê, eu estou falando coisa que não está nem na aula. Uma vez que você entende os 3 arrebatamentos, os 3 julgamentos de Deus, as 3 fases da salvação, você quer saber, você crê em mim, você vai entender 90% agora da Bíblia. E principalmente do Apocalipse. Você vai dizer, pastor, é muita coisa, muita informação. São as informações básicas para você chegar a isso. Por quê? Porque aí eu vou voltar agora. Jesus não falou isso? Estive com fome, não me deste de comer. Estive com sede, estive preso, não me visitai. Quando fizerdes isso aos meus... Que frase, se você entender, aos pequeninos irmãos, vocês estão fazendo isso para mim. Para mim. Porque será o grande o vosso galardão no reino. Ou seja, quem fizer isso... Eu não vou falar tudo, porque aí porque não é hora. Jesus estava falando para as pessoas, os pequeninos irmãos foram os que ficaram aqui nos últimos 7 anos. Estão entendendo? Não. Quando Jesus voltar, antes dele voltar, vão ter 7 anos de tribulação. Quem não viveu a vida séria e tal, vão passar uma tribulação tremenda que o Apocalipse fala. Ore para que a tribulação, não passarão pela tribulação, João fala em alguns textos. Essa tribulação,
Por exemplo, essas pessoas vão sofrer na mão do anticristo. Já não ouviu isso? No anticristo e tal? Que depois eu vou explicar detalhadamente também. Ele vai perseguir o povo judeu e o povo cristão. Antes dessa tribulação, então eu já vou dizer, vai haver um arrebatamento aqui. É o dos que amadureceram. É o arrebatamento secreto que Jesus fala em Mateus 24. Depois de 25 ele fala o arrebatamento público. Só ouve, não vou explicar, senão não vai dar. Aqui diz que nesse período, os pequenos irmãos que Jesus está falando, isso é tremendo. Depois você vai entender. Quando Jesus falou isso, ele estava falando sobre as pessoas que ficaram aqui. Hein? Não amadureceram na igreja. Ó, ele já está pegando, porque você já ouviu mais informações. Você ouviu aulas lá atrás. Gente, quando eu falei no primeiro dia, não perca uma aula. Não, vi essa aula no estado do Bíblia. Ah, você viu lá. Ah, tá. Aí tem um anjo para dizer assim, calma aí, não vai lá, não. Ó, você tá vendo? Tremendo, Fábio. Você ouviu lá. Então, Jesus vai ter um tribunal aqui, que você vai lembrar o texto. É como a parábola da rede. Ou dos cabritos e das ovelhas, não tem isso? Todo mundo pensa que o cabrito e a ovelha vai ser... Qual das três faz? Os cabritos, né, vão para a direita e outros vão para a esquerda. Cabritos e ovelhas. No seu entendimento, quando Jesus faz essa divisão, no seu entendimento, quando Jesus voltar, vai ser aonde? Nem olha para aqui. Hein? É um julgamento, um tribunal. Seria o tribunal de Cristo, não é isso? Tribunal de Cristo. Então vão ter cabrito para um lado e ovelha para o outro no tribunal de Cristo? Hein? Não. Não. É pelo contexto. É exatamente... Nos 7 anos. São nos 7 anos. É um tribunal específico. Para quem? Os ímpios que ficaram aqui, que estão aqui... Vou ter uma segunda chance. Peraí, não fala isso aí não, é que você vai piorar a coisa. Por favor. Eles não vai ter comida, não vai ter proteção, não vai ter saúde, não é isso? Quem não colocar a marca da besta na sua fronte não vai comer, porque o anticristo vai perseguir os cristãos que vão amadurecer em 7 anos. Se você não quer amadurecer na era da igreja, se a era da grande tribulação... Vai na dureza! Começou a pegar. Aquele crente que vai na igreja... Crente... Exatamente. Peraí. Por isso que digo, existem 3 julgamentos. A dor do fogo vai ser a da geena. Em Israel era assim, eram 3 tribunais, gente. Eu vou falar porque o irmão me provocou no bom sentido. Quando alguém tinha alguma pendência lá, ia-se na porta da cidade e eles resolviam o caso. Se não resolvesse, chamava o sinédrio romano, o sinédrio judaico, que eram os homens da lei, que entendiam a lei, os escribas e fariseus. Iam lá naqueles homens e levavam a causa do cidadão. Ah, matou, adulterou, está dormindo com a comadre, com não sei lá. As causas que tem. Se o sinédrio não desse um julgamento, passou no primeiro, não resolveu, passou no segundo. Se eles não tivessem sabedoria para fazer, o que acontecia? Levava para o rei Jesus, que ele vai resolver a parada. Uns para o fogo e temporariamente. Então, fica com essas informações. Eu estou dizendo que vai ser aqui. Esses que ajudaram, dando comida, porque... E olha, gente, lá nos Estados Unidos já entrou em vigor. Já entra para você ir no médico hoje. Eles botaram um chip, o Obama, já junto aí com a tecnologia, você põe um chip do tamanho de um grão de arroz aqui no dedo. E ali tem todas as suas informações médicas. Eu morei lá, sério, quando eu saí, graças a Deus eu saí,
Só de botar aquele economia, eu jamais ia botar aqui. Ó. Tudo seu. Todas as informações médicas estão num grão de arroz, num chipzinho. Não é informação médica. Suas informações. Todas, e médicas também. No médico, no SUS americano, Você tem que botar lá. você chega lá, o cara fala, bota o dedo aí, pum, leu. Se você não tem, infelizmente, nem dinheiro, não podemos atender. E a coisa já está nesse sentido. Tá? Não é carteirinha ou dinheiro. Não vai. Lógico que isso vai ser uma das... Tá bom, a marca da besta. Ok. Se você não tiver isso, se alguém assaltar a sua casa, os anos de tribulação, chama a polícia. Se você não tiver essa identificação, não podemos fazer nada. A polícia não vai lá. Não vai lá. Se você é cristão ou judeu, porque a Igreja de Jesus Cristo, guarda uma coisa, ela é formada por quem? Acabei de falar. Primeiro pelos judeus eleitos, predestinados, eleitos, judeu, não são todos. E depois os cristãos eleitos e predestinados. A Igreja de Jesus, não, somos nós, só gentios. Não fala uma coisa dessa. Primeiro do judeu e depois do grego, como Paulo diz, ou seja, dos gentios. Esses dois grupos, é até bom eu falar isso, durante os 3 primeiros anos e meio, no final dessa era, que eu vou te dizer uma coisa, já está para acontecer. Desde que eu me lembro, desde que o mundo é mundo, Isaac é perseguido por Ismael, não é? Vamos voltar à Bíblia, não é isso? Moleque safado, perseguia ele. No velho. Jacó e Esaú, no velho. Porque o filho de Abraão, e a guerra começou ali. Abraão, velho, e a mulher Esther não podia ter filho, então a mulher deu um palpite errado e disse, pega a minha escrava. Já sabe essa. Hein? Já sabe essa. É sábia. Não sabe. Botou o homem no fogo, deu a uva lá para ele comer. Foi por isso que eu digo. Cuidado com a opinião das mulheres. Por isso que a mulher sábia é aquela que aprende a palavra e entende a economia de Deus. Não me vem dizer, eu conheço toda a Bíblia, todo o versículo. Você pode conhecer todos os versículos e estarem fora, ligado um ao outro. Você não entende nada e você ainda está criando uma doutrina falsa. E o maior castigo vai ser para aqueles que ensinam coisas que não estão na economia de Deus. Pastores, ouçam isto. Não adianta dizer que você fez o seminário em Harvard no Esquimbal. Se não está na economia de Deus total, tá cheio de heresia aí. Mesmo que ele seja salvo. Então nós temos que ter cuidado com o que você ouve. Porque a sua mente natural pode concordar com muita coisa, mas as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Coisas espirituais com coisas espirituais. Coisas espirituais, número 1, é a letra da Bíblia. Tem que conhecer a letra. E a segunda, coisas espirituais, na tradução, é a revelação da palavra rema em cima da letra. Conhecer o Velho Testamento é fundamental para conhecer o Novo. Não, é lei, chuta. Chuta quem te diz para não conhecer o Velho Testamento. Porque o cristianismo saiu do Velho Testamento. Se eu não... O povo judeu de Israel sabia tudo, que o inferno é no fundo da terra. Eles sabiam. O julgamento de Deus abria a terra e o moleque já ia direto para o inferno. Você lê isso na Bíblia. Mas a igreja, não, o inferno é lá no céu. Eu acho que não é. Cara, tá uma bagunça total. Porque nós estamos preocupados em buscar as bênçãos de Deus. Quero a casa nova, quero casar, vai na igreja. Passa 20 anos querendo casar, 30 anos para conseguir a casa própria, na fila, isso, aquilo, acaba morrendo antes da hora e não consegue nada. Porque nós estamos buscando os nossos interesses. Infelizmente, o evangelho se tornou um negócio para homens salvos, mas que são gananciosos, que pensam em dinheiro. Essa que é a verdade. Os mistérios de Deus são para as pessoas simples. Bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino.
A palavra diz torpe e ganância. E esses homens são de Deus? São de Deus. São. Mas por isso que existe o tribunal de Cristo. Não precise você julgar, não julgue nenhum pastor. O pastor comprou, gastou, roubou, adulterou e comprou lugar, comprou carro. Problema, abençoa ele. No tribunal de Cristo ele vai prestar conta, não a você, não a mim. Porque se você julga, você se torna juiz. A Bíblia diz que quando alguém julga, ela se torna juiz. Então Deus sai de campo, que ele é o juiz, e você julgou. No tribunal de Cristo, por que você se tornou o juiz do teu irmão? Aí vem as parábolas que diz, olha, não te constitui por juiz do teu irmão. Porque sobre você, no juízo, a primeira coisa é, você julgou tanto juízo. Se você tiver misericórdia, você pode ter feito 1000 bobagens. Quem tem misericórdia vai alcançar misericórdia no juízo. Caramba, eu tenho que terminar a aula, né? Começamos tarde, eu não terminei nem a aula. Já dei 10 aulas diferentes, caiu aí o teu... Esses camaradas que ajudaram no período da grande tribulação, dando dinheiro escondido, que se eles forem pegos, é igual como aconteceu na época de Hitler. A história se repete. Deram comida, Jesus disse, sustentaram os pequeninos irmãos, porque eles vão ter que viver numa dependência de Deus tremenda. Jesus disse, esses, sabe o que vai acontecer? Ele disse, venham, ele chamou eles, eles, irmão, gente, eu fico arrepiado porque eu já sei o princípio, o meio e o fim, eu já estudei, eu gastei 17 anos para limpar isso. E quando você ouvir isso, você vai dizer, você vai andar no temor de Deus, você vai andar no Espírito, tanto faz se você tem dinheiro, se você não tem, se você casou, se você não casou, se você tem um bom emprego, tem. Você vai ser arrebatado no trono de Deus, quantas vezes Deus achar que for, mas essas coisas são, pastor, é bem isso, aquilo. Eu falei de Filipe e digo, vou gastar na próxima aula que tivermos para falar exatamente sobre isso. Tenha intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Sabe o que nós falamos? Seja fervoroso, ore, jejue e faça isso, aquilo. Não. Não diga o que a Bíblia não diz no texto inteiro. Você tem que ler o texto inteiro para saber. Jesus disse, no meu reino eles vão, porque vai começar logo o reino. E lá no reino, que vai haver o evangelho, aliás, o evangelho que eu falei é o evangelho eterno aqui, mas não falei nada, desculpe, entendeu? No reino, esses irmãos que ajudaram, eles vão ouvir Jesus e os vencedores a falar sobre o verdadeiro evangelho, que é o de temer a Deus, que veio desde o Velho Testamento. Porque para nós é o evangelho da graça, não é isso? Que eu creio 100%. Jesus morreu na cruz para me restaurar a Deus e ele me perdoou para sempre e tal. Mas tem 3 evangelhos também. Por que eu tenho que ficar apontando isso? Para você juntar essas coisas e ver que o primeiro crente, Paulo diz lá, o primeiro crente foi o nosso pai Abraão. Crente. É o primeiro que creu em Jesus. Então como é que eu vou desprezar a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e Jacó? Eu vou terminar dizendo uma coisa. O período, pregadores, porque eu ouço como você, que falam a lei, o período da lei em relação aos 4.000 anos de história foram pouquíssimos anos. Não divida a Bíblia em lei e graça, porque esse é o maior erro. Você quer dividir a Bíblia em duas fases? Aliança da promessa durante 4.000 anos e a aliança do cumprimento da promessa. Que Jesus foi o cumprimento da promessa. É a nova aliança. O novo pacto é o pacto do cumprimento da promessa. Essa é a melhor definição. E o cumprimento
Tira agora da lei que a gente diz, que a gente abomina, e a Bíblia diz que a lei é perfeita, aquela aliança tem que ser da promessa, porque desde o primeiro dia em que Abraão, Deus começou fazendo a promessa a Abraão, vou te dar uma promessa, uma promessa. Os profetas, aliança da promessa. Nesses 4.000 anos, se não me engano, foram pouquíssimos anos, se não me recordo, posso estar falando uma bobagem, foram 30 e poucos anos. Porque a lei foi dada só por uma razão. Para que o povo judeu visse que eles não poderiam crer em Deus e cumprir a lei. Então foi dada 613 leis para eles falarem, não posso. Ele disse, não pode? Queremos Deus, queremos o Pai. Deus ia falar, já teria encurtado o caminho. Mas eles disseram, não, somos o povo escolhido, o único que tem a lei, os outros povos não são nada. Esses caras estão loucos, mas eles não cumprem nenhum mandamento, vão querer cumprir 603. Deus endureceu! É isso que vocês querem? Ok. Lei contra o mofo, lei contra a mulher menstruada, lei contra as 613 leis. Quem não está rindo? Não deita com a mulher na menstruação. Lá, a lei de Moisés. Isso a gente não lê. Ela tinha que ir para fora do arraial. Tinha que ir para fora. Mas, não, isso é lei, não entende. Você não entende o que Paulo fala no Novo, porque não entende a lei do mofo nem a lei da mulher menstruação. Mas lá até hoje lá se cumpre essas leis. Os judeus se cumprem essas leis. Eles cumprem exteriormente, mas deixam de cumprir outras. E Jesus falou, querem cumprir a lei? Ok. Vocês podem cumprir, mas tem que ser todas. Se você cumprir 500 e deixar 130 e pouco, errou. Você pode cumprir 612, que não cumpriu nada. Deixou uma, está ferrado. Ou seja, ele disse, ninguém. A lei foi dada para mostrar ao homem que ele não pode cumprir nenhuma lei. Mas é como hoje. Somos o povo da graça. Eu sou a cabeça. É porcaria nenhuma. Desculpe, mas não é porcaria nenhuma. Porque nós somos alguma coisa se Jesus estiver envolvido e se ele fez alguma coisa. Porque mesmo que você cumpra tudo isso, o que é impossível, nem dos 10 mandamentos. Quem cumpre aqui 5 dos 10 mandamentos, na honestidade, diante de Deus, vai ser cobrado isso. 5. 4. Na honestidade. Mas agora mesmo, o cidadão do amigo Ló que me pediu um dinheiro de passagem, 50 centavos, 90 centavos. 60 centavos? Aquela mulher que fala Eu tinha mão no bolso, mas quando ele se aproximou de mim 1 metro, era baixo puro. Eu fui tomado com um cheiro de cachaça. Eu pedi um emprego aqui, vou voltar para ele. Vai, vou voltar para ele. Me perdoa, mas eu tenho que falar a verdade. É a cara da riqueza, igual o outro. Não tem uma mulher assim que fala um negócio? É verdade, irmão. É verdade. O suor dele já estava assim. Como é que veio de descanso? Eu fui contaminado pelo vapo logo. Irmão, faz assim. Sai dele, sai de mim nessa hora. Não vai viver com meu dinheiro, não. Vou botar de novo no bolso. A graça de Deus começou no... Eu vejo graça de Deus em toda a aliança da promessa. Se Abraão não teve graça, se Jacó não é graça de Deus, meu irmão, não é? Então, porque Jacó era pior do que nós e foi eleito e escolhido para, através dele, sair um povo. Ele abençoou. Você sabe que na minha aula de hoje, eu vou ler, nós vamos ler Hebreu, vai ser a aula mais difícil. Essa foi a mais fácil. A mais difícil vai ser na próxima semana. Porque eu vou falar de Hebreus. E ele fala do reino, ele fala de pecado, e ele mete Isaú no meio e Jacó. Que uma coisa... Você já leu o livro de Hebreus? Começa com uma história, fala que o cara vai para o reino, aí no versículo seguinte, não seja como Esaú, que era profano, que por um prato de comida vendeu não sei o quê, aí depois diz, senão você não vai... Você fica maluco. São aquelas leis de Hammurabi. Tem também. Isso é o do calendário de Hammurabi. Eram outros povos.
Todas as leis, o calendário de Hammurabi, o calendário de Astega e tal. Alguém perguntou aqui, lógico, foi uma grande aluna, esposa de um grande aluno. Eu agora não sou besta. E falando. Deixa quieto. Uma grande aluna, palmas para ela. Sabedoria. Eu quero saber. Todas as leis. www.google.com.br. Tá quietinho aqui só. Todas as leis dos povos sempre começaram a partir das leis de Moisés, as leis romanas e tudo isso. Eu não sou tão entendido nisso. Mas uma coisa eu entendo. A lei em si, ela pode ser boa, ruim ou péssima. A lei em si depende do legislador. As nossas leis brasileiras, a lei em si, ela não é nada. Quem faz a lei, dependendo do caráter, dos interesses, isso é que faz a diferença. Quem faz a lei lá, se uma mulher adulterar lá na terra dos ayatolás, o que é a lei? É dura. O que faz? A lei da Mata, roubou, corta a mão do cidadão. Eu adoraria que isso acontecesse aqui. Tu tá rindo porque tu não foi assaltada, não estupraram a sua filha de 5 anos. Eu vou dizer uma coisa. Eu, pastor, digo hoje, se colocassem pena, nem pena de morte, mas cortar, estuprou uma menina de 4, 5 anos. Em Israel fazia isso. O profeta não esperava. Ele era lei, ele estava debaixo da lei de Deus. Saúlzinho, o que é? Olha, você fez aliança com esse desgraçado desse rei e Deus mandou você matar. Não, mas ele tinha dinheiro. Olha só, a ganância dos líderes já começou lá na época de Israel. Não, eu fiz uma aliança. Pode matar os filhos, as mulheres, os cabritos, tudo dele. Samuel olhou para Saul e disse: teu reino passou, porque você não obedeceu a Deus. Pegou da espada dele e cortou o cara no meio. Se alguém estuprar a sua filha de 4, 5 anos, 10 vezes dentro de uma van, como aconteceu agora, o que você faz? Oh, misericórdia. Não. Mas é porque a lei, Abacuque disse que a lei está frouxa nos últimos tempos, né? Principalmente aqui no Brasil. Aqui também. Mas por isso que nós... Aí então, você vai cumprir a lei? Tem lei para a classe baixa, para os humildes. Porque para a classe que está lá em cima não tem lei. Amém, é verdade. Olha, eu ia bater palma aqui a beça hoje, mas... Sempre tem um jeitinho lá que... É por isso que tem que ter 3... Quem... Eu vou te mostrar no Apocalipse. Deus vai fazer julgamento em cima dos políticos, dos homens. Quem destrói... Eu não sou Greenpeace, eu não sou nada. Eu prego a lei de Deus, a lei do Espírito da vida. Essa é a minha profissão. Mas no Apocalipse diz, aqueles que destruíram a terra, cortando madeira, o que o Greenpeace, esse povo faz aí, que eles estão com razão. Na vingança de Jesus, e é uma profecia que está lá num profeta do Velho Testamento, e que João usa, ele disse, eu vou fazer um julgamento especial àqueles que destruíram a terra que eu criei, que Deus criou a terra, as árvores, as coisas, de maneira linda. Ele disse, deixa eles comigo. São detalhes, mas que, quando você pega esse detalhe, pega o que João diz, quando você vê o que vai acontecer nos 7 anos de grande tribulação, nos últimos 7 anos que já estão para acontecer, tem lá os sinais, os homens vão desmaiar por causa do terror, do barulho da água do mar. Já leu isso? Vai ser tão grande que o barulho... Isso está para acontecer, eu já fiz uma conta aqui, nos próximos 28 anos, em média. E vai começar a grande tribulação, porque quando o povo de Israel começar a fazer aliança com os palestinos, que estão tentando isso desde lá de trás, e durante 3 anos e meio,
No dia em que você ligar o seu internet, o seu globo, dizer assim, Israel fez aliança com os palestinos, é tarde, meu amigo, porque durante 3 anos e meio eles vai ser uma maravilha. No final de 3 anos e meio, eles vão matar, perseguir os cristãos e os judeus, porque essa é a figura do anticristo. Vai ser um líder, e se eu quiser, eu poder te dizer hoje de onde ele vem. Porque é parte da aula. Por isso que vai haver um arrebatamento um pouquinho antes. Quem está levando a vida a Deus a sério, estudando a palavra, entender... Eu vim de Teresópolis, queria ir direto para a Barba, dormir e tal, isso aqui. Eu falei, aula hoje, não importa. Estou de bermuda, estou com fome, não interessa, porque mais importante é ouvir sobre o legislador, o Deus que criou essas coisas, e ele vai julgar. E a primeira coisa que eu quero é amadurecer na vida de Deus, vou crescer, e amadurecer não é conhecer doutrinas favoritas. Nenhuma doutrina favorita, nem 10, vai te livrar do fogo de Deus no tribunal de Cristo. Mas se você crescer na vida de Deus, como a nossa aula lá de Teresópolis, 2 horas descendo, se você amar os irmãos sem distinção, cuidar dos irmãos, você está direto no reino. E também suportar, porque tem irmãos que a gente tem que suportar, não é isso? É ou não é verdade? Paulo disse, suportai-vos uns aos outros em amor. Ainda diz assim, suportar os fracos na fé. Suportar os fracos na fé. Mais uma... É prova de que você reage na sua alma com amor aos irmãos. Mas quando você é um líder, que tal isso, aquilo? Muitos terminar dizendo isso, Jesus disse, muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome expulsei demônios. Expulsou. Aí os caras inventam, não, ele não expulsou, é falso. O contexto inteiro diz, profetizaram, falaram e profetizaram. E curaram os doentes, fizeram, e tudo mais. Mas eu vos direi, 2 pontos. Apartai-vos de mim, olha a frase, os que praticais a iniquidade. Você vê, se eu te perguntar o que é iniquidade, você não vai saber. Eu já li iniquidade, afasto de iniquidade. Nós temos que voltar lá para saber. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Reino, não, mas Geena, sim. Eu tenho que preparar assim, porque eu vou falar coisas mais pesadas. Porque quando eu disser que quem não for para o reino vai ter que ficar temporariamente na Geena de fogo, você vai dizer, uau, eu não quero saber isso. Então volte para a fila de bênção da sua igreja, pode voltar. Eu dou o direito de você ser responsável, de você buscar, não, eu só quero as bênçãos, eu quero ganhar a casa própria. Ganha. Então eu vou te dar só uma notícia. Jesus disse que quem for para o reino, ele contou numa parábola que está aqui na Bíblia. E ele disse, quem for fiel e crescer na minha vida, eu vou dar, dependendo do seu crescimento e da sua conversão da sua alma, eu vou te dar 10 cidades para governar comigo no reino milenar e para outros 5. E para uma maioria que não investiu, eu vou dar um denário. Vou dar um, não! Ele disse, no meu reino, aquele que tinha 1 eu vou dar porque tinha 10. Quem for fiel vai ter 20, 32, 33, 34 cidades para administrar no reino milenar, quando Jesus voltar. Não, uma pessoa falou, não existe isso na Bíblia. Uma vez ele fala, começou ele falando 3, 10, 5 e 1. 3, 10, 5 e 1, é verdade. Está lá. Aí João diz, aqueles que foram fiéis reinarão por 1000 anos com Cristo no reino milenar. E quando terminar esse pacote todo, aí vai ter novo céu e nova terra. O povo, enganar o povo, o evangelho aqui, infelizmente o nosso evangelho é herança do evangelho americano, 155 anos de, sei lá, de muita coisa boa, mas de muita heresia.
Uma tradição de homens. Tradição de homens. E a gente prefere seguir tradição do que gastar tempo para ler isso e conferir e votar. Eu não quero mais, eu não quero mais. Eu estava falando com o nosso amado irmão no carro e disse, esse negócio de receber poucos açoites ou muitos açoites é uma verdade, mas eu não quero nem muito nem pouco. Eu quero reinar com Cristo no milênio e a razão do meu ministério é um só. Levar você, preparar você, te dar informação para você reinar com Cristo ou não. O resto, você não precisa me majular, pode falar mal de mim, se eu prego de bermuda, sem bermuda. Um dia eu vou tirar a camisa aqui, se tiver muito calor, vou pregar sem camisa, para saber se você está no Espírito e crê que o que eu falo é verdade ou ficar preocupado. Não, na nossa igreja o pastor usa o relógio. Estavam discutindo na internet que o relógio do pastor, que é um gaiato, $35 mil. Não me interessa saber disso. Se você está entendendo, o pastor lá tem um relógio, um Rolex. Gente, isso é falta do que fazer. Não pode ser Deus. Pode usar 10, 20, 30. Eu quero ouvir a verdade. E a confusão que está é que as pessoas não estão ouvindo a verdade. Que Deus tenha misericórdia primeiro de mim, depois de você e da igreja dele, que ele ama tanto. Que é a igreja gloriosa. Amém? Amém. Vamos orar? Posso abençoar a sua vida? Fala. Por isso que eu tenho uma coisa que fica assim em mim. Quando Paulo fala assim, se vir um anjo do céu, se vir uma outra criatura que pregue um outro evangelho, seja amaldiçoado. Seja anátema. Anátema, amaldiçoado. Ele disse, amaldiçoa. Então é isso que eu fico assim. Eu falei, peraí, Paulo tá falando. Você fica com uma, eu fico com 10 e 100 na minha cabeça. Entendeu? Tá? É verdade, obrigado, irmão. 1 Pedro não vai. 1 Pedro o quê? 4 já falou? Não, eu comecei a ler. Eu vou terminar. 1 Pedro 4, porque a ocasião de... Eu vou na próxima aula pegar aqui. De começar o juízo, o julgamento é pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, eu falei tudo hoje para dar a introdução, pelo menos, do versículo. Na próxima aula é Dia das Mães, não apareça aqui. Eu vou ver minha mãe, o outro vai ver a mãe. O que é? Não, olha só, na era da igreja. Era da Você igreja. falou desses últimos Estamos 7 voltando à anos. aula, por favor, com todo respeito. Não, Vamos só o lá. finalzinho, só que eu vou falar. Final de quê? Esses Não, últimos pode 7 falar. anos. Ah, Aí no você final dos fala 7 que anos. no milênio vai haver o Gena, né? Que você falou. Aí eu não estou entendendo. Quer dizer, além desses 7 anos, tem o Gena? Tem. Sabe por quê? Olha como Deus é sábio. Se você hoje na era da igreja viveu salvo, eu estou falando para... Essa palavra é só para quem é salvo, quem tem os seus pecados perdoados por Jesus, é salvo mesmo. Mas esse cara pode viver de qualquer maneira, como eu falei há 2 aulas atrás. Eu posso ser cristão, como acontecia, mas eu tenho inveja, que é obra da carne, a minha alma não é salva, eu tenho ciúmes, eu faço facções, eu tenho prostituição. Tem crente prostituto? Tem ou não tem? Lógico que tem. Tem crente que é lascívia. Desejos sexuais, né? Tem crente que bebe. Alguém me falou hoje que viu um irmão, um crente, não sei o quê, quando viram ele bebeu até cair. Alguém te falou isso aí lá? Foi um dos 7 que estava lá. Também, do pastor. Não, pois é, mas ele bebe muito. Pois é obra da carne. Bebedice, glutonaria, falta disso, falta daquilo e tal. E esta coisa de gado, ela foi repetida lá no Apocalipse, não foi? Porque os adultos, os efeminados, não vão herdar o reino. Eles podem, eu conheço até pastor efeminado. Pode, lógico que pode. É obra da carne. Quem não resolver esses problemas na era da igreja em vida, vão para o céu, mas vão ter que passar, talvez, pelas 7 anos de tribulação e por 1000 anos na geada de fogo, para crerem que o nosso Deus é um Deus justo. Porque até para julgar no grande trono o ímpio, ele tem que dizer, não, eu julguei primeiro a minha casa. E muitos filhos meus receberam muitos açoites, outros poucos, outros, como diz Hebreus, que é o tema da aula que eu vou usar, ele diz que Deus açoita, disciplina e
Hein? Corrige, disciplina ou açoite. Olha a sequência. Se o cara insiste, vai ter que ser entregue a Satanás. E ele, se você não resolver o problema da salvação da sua alma hoje, eu te garanto que você vai passar 7 anos de tribulação, isso é quando você estiver vivo. Se você passou ali, depois você vai ser arrebatado até um outro lugar. Pastor, analogamente com a pedra preciosa é isso. A gente está na brutalidade e ela tem que se tornar preciosa para ir para o céu. Lógico. E agora tem que passar pelo... Ou passa agora, o que você prefere? Sofrer 80 anos da sua vida? 80 não, porque ninguém nasce crente. Você aceitou Jesus, 30 anos, mais 40 anos de vida. Abrir mão do seu ego, da sua vontade, ouvir a palavra. Crente Faustão, que só aparece domingo na igreja, isso aí tu já está fora do reino. Porque só vai na igreja para bater ponto ou para assistir culto. Igreja não é para assistir. Eu prefiro ir no cinema, que eu assisto no cinema. A verdadeira igreja é você ter comunhão com os irmãos. Igreja é impossível. É impossível. Me engana que eu gosto. Nossa igreja, 30 mil membros. Ô irmão, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Nada. Ele não tem nem o que comer. E nós, como hipócritas, Senhor, vou dar uma palavra para o irmão. Peraí. Calma aí. Quem ama, a parábola que eu já leio, os servos que cuidaram dos conservos. É por isso que eu digo, as parábolas têm que ser todas reinterpretadas com a visão do reino, porque existem 3 evangelhos. O evangelho da graça, o evangelho da vida e o evangelho do reino, que é da justiça. Esse ninguém quer ouvir. Esse eu prego. E quem tem ouvidos, ouça. Se você quer ir para o reino, ouça. Se não quer, como eu disse, vai buscar bênçãos no esquimbal. Você vai ganhar as bênçãos, mas no dia que essas bênçãos você vai curtir só até o dia da sua morte. Eu prefiro sofrer até o fim da minha vida para ganhar o reino mais 30, 40 anos. Eu tenho 60, mais 40, 101, como eu vou a 115, mais 47. Pode rir, Amém. Pode rir, porque eu... Isso se não for arrebatado em vida antes. Amém. Obrigado, Fábio. Vou orar para que você seja também, mas isso implica passar por sofrimento. Ou você vai ser um vencedor aqui, por cabeça, não por cauda. Vai ter agora dinheiro e tudo mais, blá, 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 e vai ter que sofrer mais 1000 anos pelo julgamento de Deus. Não importa o que eu estou dizendo, importa o que a Bíblia diz. Se o que eu estou dizendo não está na Bíblia, e se o que eu estou dizendo está na Bíblia, e você não concorda, não tem problema. Você vai ter direito a me explicar então o que é, ok? Tá fechado? Ok? Sim ou não? Sim. Porque só falar, pastor, eu não creio que ninguém vai no inferno, não crê? Então deixa eu falar. É como Jesus disse, eu tenho coisas que eu falar, vocês iam ficar escandalizados, não foi isso? E Paulo também falou, Coríntios, vocês são crianças, eu tenho coisas, vocês iam ficar escandalizados. Por isso que eu só prego a cruz de Cristo, Jesus, salvação, tal, isso, aquilo. Mas entre os experimentados, eu falo a sabedoria de Deus mistério. O que dizem que fala a sabedoria de Deus mistério é puro evangelho da graça, salvação, Jesus, a cruz. Vamos orar. Você quer receber as revelações de Deus, do Espírito Santo de Deus, através da palavra viva? Quer de verdade? Amém. Você quer que o seu Espírito entre no Santo dos Santos? E você ouvir de Jesus? Amém. E não é o Papa, não é o apóstolo, ou o bispo, ou fulano, ou isso, aquilo. Porque ele é igual a você. Às vezes até pior. Mas se você quer ouvir daquele, como Paulo foi lá e ouviu, e quem sabe até também no paraíso, no fundo da terra, porque se tem 3 arrebatamentos, num deles você pode entrar, como tem 3 julgamentos. Você quer ouvir do Senhor? Amém. Quer? Então põe a mão no seu coração. Olha, cuidado que você vai fazer.
Porque o nosso Deus é fogo consumidor, mas é um Deus que fala. Ele fala a verdade. Você quer que o seu coração seja circuncidado, os seus ouvidos também? E ter a sabedoria e o discernimento de espírito para saber o que é de Deus e o que não é? Então ele vai dar. Sabe quem é ele? Jesus ressuscitado. Ele vai dar. Amém? Ele vai aparecer você em sonhos, em visões e durante a pregação da palavra viva. Ok? Você está pronto para isso? Amém? Glória a Deus, a Jesus, filho de Abraão, Isaac e Jacó, da descendência de Davi na carne, mas o Filho de Deus, o primogênito, que ressuscitou dentre os mortos, que provou na sua carne o que era a natureza humana para que ele pudesse nos salvar. É a esse Cristo que eu estou clamando agora. O Jesus de Nazaré, mas o Jesus do Espírito. Esse Jesus que está aqui entre nós e dentro do nosso espírito. No seu espírito, você que está aí na internet. Nós queremos a Deus buscar em ti. É esse Cristo que Paulo pregava, que João viu. Eu prego a esse Cristo. Nos complemente, Senhor. Eu me humilho na presença desse Cristo. Por isso, Senhor, fala no eu me humilho diante do corpo glorioso de Cristo para dizer que a tua vida é preciosa. Senhor, para que a nossa vida seja que nós sejamos instrumentos, Senhor. Sou mais que vencedor, porque Jesus está Porque comigo. sabemos, ó Deus, que o Deus, ó Pai, que tem olhado, Senhor, a unção de Deus cai sobre a tua igreja, sobre os teus líderes, sobre os meus irmãos amados aqui, através do Senhor, essa pregação. irmãos no Espírito, na fé, Que nós estamos assim, Senhor. que amam a Jesus mais do que qualquer coisa, senão eles não estariam aqui, ó Deus. Colocamos na nossa vida, Senhor. Que estão cheios de falhas e defeitos, mas que o Senhor está curando, Primeiramente, Senhor, como está fazendo comigo. a tua verdade, Senhor, porque ela preenche a cada coração. E essa verdade Ela vai libertar, vai te livrar. Senhor, aquele que tirou o cativo, Senhor, desse mundo, Senhor. E que nós, Eu abençoo a tua casa, a tua esposa, os teus filhos, os que estão na droga, os que estão ainda, vão sair e ser Senhor, casamento entre o povo de Israel, que não tem uma seja liberado, mas para que o teu caminho na tua verdade, porque nós não servimos a homens, nós não servimos a esse mundo, servimos a tua glória cai sobre o teu povo aqui, a tua glória cai sobre o pessoal aí na internet. A glória e a unção de Deus entre na tua casa, no teu quarto, entre no teu carro, voltado para o ser humano, para a tua carro, e deixa a glória de Deus cair sobre mas você. nós andamos em paz, em vida. Você pode enganar os nossos Deus, mas não engana de Cristo, ó Deus. E que todas as vezes nós, eu vou profetizar aqui. oh, Você vai experimentar o louvor. Ouça isso. Você vai experimentar o louvor a Deus. Consequência de uma experiência que você vai ter com Ele, que não é o que você vê na igreja, no grupo tal, grupo A, B, C, que é muito bonito, maravilhoso, tem o seu lugar. Mas o louvor, o cântico de Moisés, eu estou profetizando que está no livro do Apocalipse. O cântico de Moisés, que só poucos puderam cantar, porque passaram por experiência. E você vai ter esse cântico. É um cântico que Deus vai te dar, não é do seu talento. E a consequência desse cântico é que você vai ser arrebatado não ao paraíso, mas ao terceiro céu. Amém. Ah, é um mistério aí, mistério para outras aulas. Glória a Deus. Receba o cântico de Moisés, ou seja, receba a experiência.
no Santo dos Santos, Glória a Deus. no teu espírito e até no É teu o que nós corpo, buscamos, que você ó tem que Deus. ser trasladado A tua à presença do Senhor. Cristo vivo, maravilhoso, Oh, Deus. o Cristo que a gente ama agora e não conhece, não vê, Conhecemos ainda mais. Mas além, leva-nos além. que Ele está muito breve para Leva-nos chegar. além do que nós imaginamos, ó Deus. Deus te dê temor Ó Deus. para você se preparar para a segunda vinda do Senhor. Glória. Sabe, temor de Deus. Aleluia. Não adianta eu te falar, te assustar, dizer isso, não vou te convencer, nem quero, nem vou, nem posso. Mas o temor do Senhor que Ele vai dar, Jesus, o Cristo crucificado, vai ser o princípio de uma nova sabedoria na tua Buscamos, ó vida. Deus, em Ti, Senhor. Ori Buscamos, ó carabachalabá, Deus, Deus. Deus. A glória, a Deus nuvem vivo, do Espírito de Senhor. Deus entra Oh, sobre a aleluia. tua casa agora. Glória a Deus, Jesus. Quem Deus. entrar na tua Oh, casa Senhor, vai a tua sentir a glória de Deus. Deus. Mais do que no culto da reunião onde você vai. Porque a glória de Deus, ela entra aqui e vai para lá, onde você for. A nuvem vai. E ela vai sempre adiante de você. Aleluia. Você não precisa olhar para o inimigo sair. Não, não. Peça a glória de Deus que ele não vai nem chegar Glória. perto. É verdade, Senhor. Ele não pode. Sabemos, ó Deus. Aleluia. Somos teus Ah, eu ficava aqui Oh, te que glorificando, glória, te amando, Senhor, no meu coração, É a coisa até mais, amanhã de manhã. é a nossa riqueza, Senhor. Está Mas em presente. espírito eu vou fazer isso. Senhor. Eu vou lá para baixo, mas no meu espírito eu estou dizendo, Jesus, Tu és o grande. Por amor de Ti Glória a mesmo, Glória a o Deus. teu povo vai receber Aleluia. aquilo que Tu queres. Louvado seja o teu nome, Senhor. E se não receber, glória a Deus. Fidelidade. Mas que eles recebam o reino inabalável, reino milenar, reinando com Jesus, corpo, alma e espírito. Cada um que estão aqui presentes, ó Deus. Aleluia. Seja Seja abençoado. abençoado Grande pelo bênção, ó Senhor. Deus. A bênção vem dele, vem do pastor Com maturidade espiritual a cada um. E eu recebo essa bênção dele também. Em nome de Jesus. Aleluia. Ai, por amor. Oh, A glória do Senhor enche o templo, que é esteja aqui, Senhor, o teu sentar a corpo, cada a tua espírito, alma e ó o Deus. teu espírito. Porque nós buscamos, ó Deus, estar nesse mundo, nós buscamos estar muito além, estar em Ti, Senhor. E assim, Teus leva filhos a serão profetas de Deus, nossa vida, pregando o evangelho sim, Pai. do reino. Cada Desde dia, pequeno, Senhor, crescemos, ó Deus, para envergonhar os mais da tua grandes, glória, porque sabemos, ó Deus, os líderes que e nós somos pastores levantados que se apacentam na grande maioria para si mesmos. um povo que segue a tua palavra, que é verdadeira. A palavra rema Usa, viva do Espírito de Deus. Usa-nos. Restaura agora a tua Glória a Deus. A nuvem, a neblina de Deus vai entrar aqui agora. Que teu amor, Aquela que o Senhor inunda profetizou, nossa a vida, palavra ó Deus. profética Sim. vai restaurar agora. Eu vejo cura emocional. Senhor, amém. A neblina de Deus. Eu não vejo com meus olhos físicos. Oh, Deus. Mas eu sei que cada traumas família aqui representada na tua vida, no passado, você que está me ouvindo aí na internet, é para você também. Anjo, Deus. Traumas Leva cada sexuais, família aqui, Senhor. traumas de pedofilia. Senhor, Pai, O Senhor vai curar e você vai ser o instrumento da glória a graça de Deus. Deus. Aleluia. Para libertar. Oh, Pai, meu Deus. E olha, ouça isso. Pai do teu Para condenar os pedófilos. Eu condeno essas pessoas que abusaram dessas crianças. sejam longe, Senhor, do Que teu povo, o Senhor. lugar que eles morram pelo Deles, Covid, eu condeno. seus filhos, ó Deus. Porque aqueles que não são da semente da salvação vão agora para o lugar deles, é o inferno. Deus poderoso, e vai jogar Essa é uma palavra profética que Deus disse. Aqueles que fizerem mal aos meus pequeninos, nós vamos amaldiçoar. Eu declaro isso. Estes homens não podem ficar impunes É verdade. à lei de Deus. Talvez a lei dos homens nada vai acontecer a eles, mas a lei de Deus vai pesar. Cremos nisso. Eu creio. Uma pessoa que faz isso numa criança,
agora, que sejam É verdade. contaminados com toda enfermidade e sofrimento no seu verdade. corpo. Eu digo isso no meu espírito. Se não são pessoas para serem salvas, que aconteça agora, em nome de Jesus Cristo, aquele que julga com justiça. E a palavra diz em Isaías 13 que aos santificados vão ser instrumentos para executar o juízo de Deus. Pode ir lá que você vai ver que está escrito. Aos meus santificados executarão a minha justiça. Que a graça, o amor, a paz de Deus, a sabedoria do Espírito Santo estejam sobre todos nós. Volte para casa em paz, meu amado. Amém. Trabalhe amanhã na sua casa, no seu trabalho. Amém. Ande na rua, Sim. sabendo que Jesus está do seu lado e dentro de você. E os anjos de Deus. Sim. Amém. E os filhos de Deus que estão ao redor também, cheios da luz de Deus. Glória. Para abençoar a tua vida. E os pastores da tua igreja que te amam, que oram verdadeiramente por você, que eles sejam triplamente abençoados. Glória. Amém. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos comer, vamos glorificar o nosso Deus com amor. Boa noite. Voltaremos não no próximo domingo, porque é Dia das Mães, mas no outro domingo, e a coisa vai pegar para melhor. Boa noite, beijo, não do gordo, mas do Filho de Deus.